A atual Constituição brasileira foi aprovada no ano de 1988, durante o governo de José Sarney, e devido à sua elaboração ter ocorrido em um momento de reabertura democrática, acabou ficando conhecida como a Constituição Cidadã, por trazer dispositivos que garantiam a liberdade e os direitos da população. Ao todo, o Brasil teve 7 constituições. No entanto, considera-se que 2 delas foram impostas, já que não obedeceram ao rito de ter sua formulação conduzida por uma Assembleia Constituinte. Foram elas a de 1937, imposta pelo Estado Novo, e a de 1824, imposta por Dom Pedro I após a independência. Quatro meses antes de declarar o rompimento do reino com Portugal, Dom Pedro sinalizava aos diferentes grupos que o apoiavam que haveria a convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Porém, os desfechos políticos após o 7 de setembro foram bem diferentes. Primeiro, a Frente Ampla, formada contra as cortes portuguesas, se dividiu entre conservadores e liberais, ambos com ideias divergentes sobre a condução política do país. A partir daí, o até então fiel ministro de Dom Pedro I, José Bonifácio, passou a perseguir os representantes do Partido Liberal, que, inconformados, iniciaram a pressão em cima do imperador. Nisso, Dom Pedro afastou Bonifácio do ministério e acabou comprando briga também com seus 2 irmãos, que tinham uma relevante posição política. No final de 1823, quando o imperador percebeu que os projetos apresentados por conservadores e liberais incluíam dispositivos que restringiam seus poderes, ele se aproximou dos membros do Partido Português e dissolveu a Assembleia Constituinte. Depois convocou um Conselho de Estado para elaborar outro projeto, que, é claro, deveria endossar suas pretensões de controle. Finalmente, no dia 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira. O texto trazia ideias liberais mescladas com a organização política de um Estado monárquico, assegurando ao imperador sua autoridade. Na divisão de poderes estava o executivo, exercido pelo monarca e por ministros nomeados por ele, o legislativo, exercido por deputados eleitos e 4 senadores nomeados, o judiciário, tendo como órgão principal o Supremo Tribunal de Justiça da capital e de cada província, e o moderador, que na prática dava a Dom Pedro I o direito de intervir nos outros poderes. Como forma de governo, definiu-se a monarquia hereditária, constitucional e centralizada, ou seja, os presidentes das províncias eram subordinados ao chefe do poder executivo. As eleições eram indiretas e, para ter direito ao voto, o cidadão teria que comprovar uma renda mínima anual de R$100.000, como eleitor de paróquia, e R$200.000 como eleitor de província. Para concorrer como deputado, era necessário ter uma renda mínima anual de R$400.000, e como senador, o valor mínimo ia para R$800.000. O pleito eleitoral ocorria da seguinte forma: os cidadãos aptos a votar em paróquia elegiam entre os aptos a votar em província aqueles que escolheriam por meio de votação aberta os deputados representantes de cada uma delas. O cargo, neste caso, era temporário. Já para os senadores, o cargo seria vitalício e, ao invés de se eleger os representantes, cada província elegeria uma lista tríplice e o imperador escolheria dentro dela aquele que tomaria posse na Assembleia Legislativa. Os presidentes das províncias eram nomeados pelo monarca, que poderia também removê-los do cargo quando quisesse. Embora não constasse expressamente na Constituição a proibição de voto das mulheres e dos escravos, subentendia-se que estes não poderiam participar das eleições. No caso dos analfabetos, outro grupo não incluído no texto, constantemente os que conseguissem comprovar renda eram liberados a votar. A primeira Constituição brasileira determinou o catolicismo como religião oficial do Brasil. Apesar disso, deixou expresso que as demais religiões não estavam proibidas, para cultos promovidos em casa ou em seus respectivos templos.
É possível ainda identificar nela alguns dispositivos existentes na nossa Constituição atual, como a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, por exemplo. Lembrando sempre que em uma sociedade escravocrata deve-se entender como cidadão somente as pessoas livres, já que os escravizados a esta época ainda eram tratados como uma propriedade de seus senhores. Nossa primeira Constituição foi até o momento a que permaneceu mais tempo em vigência, indo de 1824 a 1891. Sua criação atendeu aos anseios da época e, ao mesmo tempo, influenciou a ideia central da nossa atual Carta, no que diz respeito à separação de poderes e à garantia da unidade federal.